Olá, nós vamos discorrer hoje sobre a história no século XIX e sobre as características que essa história no século XIX e no princípio do século XX assume, e das várias escolas históricas que surgem nesse período, e da forma com que essas escolas históricas acabam se estruturando, e de uma forma ou de outra fazendo com que o pensamento humano o pensamento histórico acabe se projetando para lugares até então onde ele não havia se projetado. É uma época de muito crescimento, não só histórico, mas de crescimento científico. Essa segunda metade do século XIX e o princípio do século XX. E nessa intenção, nesse crescimento científico que se dá nesse período, uma das herdeiras desse crescimento, uma das formas como a história vai lidar com ele, se mostra justamente a partir da série de escolas históricas e de uma estrutura de pensamento científico histórico que vai gerar a filosofia da história, o positivismo, que vai gerar o historicismo e que vai gerar, posteriormente, já no século XX, a escola ou movimento dos análises. E nós vamos hoje discorrer sobre essa profundidade de formas de fazer história. Nós falamos de 4 e existem outras formas de fazer história, justamente a partir daquele que, de certa forma, inicia esse movimento no século ainda XVIII, mas que ganha projeção no século XIX. Nós vamos falar de um autor que escreveu no século XVIII e XIX, mas que teve, acima de tudo, uma influência decisiva na forma de se pensar a filosofia da história, quando nós vamos falar dela, que é justamente do Kant. Começando com a filosofia da história, mas antes de falar da filosofia da história, falando ainda de alguns fundamentos que são anteriores até à própria forma de pensar da filosofia da história, e que, quando ela busca essa âncora, quando ela busca essa certeza nessa forma de pensar, ela está simplesmente seguindo um caminho que foi aberto por outros pensadores. Um desses pensadores que veio antes dessas formas de pensar que nós estamos falando agora, justamente o Descartes, e que, influenciado por uma série de coisas anteriores a ele, inclusive a necessidade que as religiões da Idade Média tinham de alguma coisa que não fosse possível de se questionar, as religiões onipotentes, onipresentes e oniscientes de um Deus assim, elas tinham essa marca, e isso, de certa forma, vai influenciar o Descartes, essa forma de pensar, quando ele concebe a história a partir justamente da história, não, desculpem, quando ele concebe a ciência, justamente a partir do ergo sum cogito, ou penso logo existo. Quando ele cria a ideia do penso logo existo, que é uma tradução que é questionada por algumas pessoas, mas foi a que ficou no português, quando ele cria essa forma de pensar, ele quer, entre outras coisas, uma âncora que permite que o seu pensamento vá muito além de algo que possa ser questionado. Ele diz o seguinte: eu posso questionar o mundo, eu posso questionar uma série de coisas, porque elas sempre estão em transformação. Mas eu não posso questionar o fato de que eu estou aqui, de que eu existo. Eu existo e estou nesse mundo, e isso é inquestionável. Então, a âncora que eu preciso para produzir ciência, a âncora que eu preciso para produzir um conhecimento que vá além de um conhecimento que seja temporário, é justamente essa âncora de um ser humano pesquisador que, de fato, ele existe. E é a partir dessa existência que é real que eu posso construir todo um fundamento científico. Porque se eu penso, eu existo, o mundo pode se transformar. Eu tenho uma vela, se eu coloco fogo nela, ela vai se transformar numa outra coisa que não é uma vela. Houve uma transformação. Eu posso questionar até que ponto a existência anterior dela é mais importante do que a existência atual. Mas eu não posso questionar o fato de que eu estou nesse mundo e de que, de alguma forma, eu existo. Não sei se o meu corpo é como o meu corpo se mostra, mas de uma coisa não dá para questionar. Eu penso. E se eu penso, em algum lugar, em alguma dimensão, com alguma forma, eu existo. E em cima dessa certeza, que é inquestionável, que é da minha existência enquanto ser humano que pensa, eu posso construir uma ciência. Eu já tenho a pedra fundamental, que é a minha própria existência enquanto ser que não pode ser questionada. E em cima dessa pedra eu posso criar todo um arcabouço científico. Essa é a ideia do Descartes, e mesmo que ele não seja alguém apaixonado pela história, já que ele achava que a história era uma coisa de diletantismo, que ela trazia curiosidades, que ela trazia coisas de outras épocas que podiam ser interessantes nesse mundo, ele havia com muitas restrições. Dizia, olha, é um conhecimento legal, vou no passado, descubro curiosidades, coisas que me chamam a atenção, que são diferentes, que até me maravilham, que me deixam surpreso,
Mas o historiador é aquele que vai para o passado e se perde lá. É como se ir demais ao passado te fizesse, em muitos momentos, ficar mais preso ao passado do que presente, na posição do Descartes, e isso fizesse com que o historiador fosse muito mais um diletante, fosse muito mais um ser humano que vive numa outra época do que alguém que contribui dessa época para o presente. A paixão dele pelo passado, o ir constantemente ao passado, é como se fizesse você se perder um pouco nesse passado e você tivesse poucas coisas a contribuir no presente. É uma música que fala de alguém que amava muito mais a rede do que o mar e que se perdia na própria rede sem se ligar com o mar, né? É como se o historiador, ao ir ao passado, a rede, ele se preocupasse mais com ela e se maravilhasse muito mais com a própria trama da rede do que de fazer essa rede ser útil num mar ou numa coisa parecida que seria o presente. Então, esse historiador que se perde, ele tem esse problema na visão do Descartes, que não é alguém ligado à história, mas que essa crítica que ele fez à história foi interessante porque, tanto na época dele quanto posteriormente, os historiadores passaram a fazer uma pergunta. O que garante o nosso fundamento e que o torna inquestionável? Essa pergunta hoje parece sem sentido, mas não era naquele período, até porque hoje nós temos uma série de coisas que dizem que ele pode ser garantido parcialmente. Mas voltando aqui ao que nós estamos falando, essa forma de pensar, essa busca de âncora do Descartes, ela marca não só a história, ela marca as ciências, nós chamamos de ciência da natureza no período, a matemática, a física, a química nascente, e vai marcar também a história, que nos séculos XIX e XX cria uma série de possibilidades de pensar histórico, e todos eles, ou a maioria deles, interessados em descobrir alguma coisa que pudesse ser inquestionável. A primeira dessas correntes é justamente a filosofia da história. Depois tem o positivismo, depois tem o historicismo, e dentro do historicismo, ou posterior ao historicismo, existe, voltando ao positivismo, eu disse, existe a filosofia da história, existe o historicismo e existe o positivismo, que pode ser dividido num positivismo voltado para a sociologia e num positivismo voltado para a história. Nós vamos fazer uma diferenciação. É até um pouco confusa essa questão na cabeça de uma parcela de nós, cientistas humanos, principalmente os principiantes. Então, olha só, na primeira dessas correntes, que é justamente a filosofia da história, ela poderia ser a filosofia da história baseada em Hegel, na fenomenologia do espírito, poderia ser uma filosofia da história baseada em Herder, pode ser uma filosofia da história baseada em Kant, e até na influência que esse pensamento filosófico tem sobre Marx. Quando você pensa nos modos de produção do Marx, ele é um pouco isso. Ele é como se fosse um ser humano que age por trás dessas coisas, que está por trás dessas coisas, mas que por trás desse ser humano houvesse uma força que é maior que ele ainda, que é um modo de produção. E nessa disputa inerente ao modo de produção, o ser humano que em alguns momentos determina, em outros ele é determinado. Tanto que, ele querendo ou não, o modo de produção comunista um dia vai existir, na visão dele. E voltando aqui para o que nós estamos falando, a existência desse modo de produção socialista, comunista, ou do modo que você quiser, é a prova de que existe por trás da ação do ser humano alguma coisa que está além do próprio ser humano, e o modo de produção virá independente dele querer ou não. E o Kant tem essa visão, quando ele analisa na filosofia da história, que é uma junção, como o próprio termo diz, de filosofia e história, e que dá uma função para essa história, que é justamente mostrar esse caminhar do ser humano no tempo. E a filosofia da história do Kant, ela parte de lugares como um texto chamado A Ideia de uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita, em que ele vai tratar de um ardil, de uma força que ele chama de natureza. Nós comentamos que as filosofias da história tendem a ter alguma força ou alguma coisa que é sobre-humana. Ela não necessariamente precisa ser sobrenatural, mas ela é sobre-humana, alguma coisa que está além dos seres humanos e que, de certa forma, controla esses seres humanos quase como se fosse uma marionete. Então, o ser humano age, ele faz uma série de coisas, mas ele é controlado por uma força externa e superior a ele, e, historicamente falando, é possível perceber isso, segundo a filosofia da história. O que o Kant vai dizer? Que existe um ardil da natureza. A natureza é essa força que é diferente da nossa natureza e que tem um pouco de metafísica, de alguma coisa além da possibilidade de trato científico. Esse sobrenatural que essa natureza tem é que dá a ela esse poder de decidir sobre o ser humano e decidir sobre as outras forças. O que a natureza faz? A natureza tem um ardil, um projeto para todo ser vivo,
para toda a espécie de ser vivo que existe nesse planeta. A primeira dessas espécies que existe nesse planeta é justamente o quê? A primeira dessas espécies que existe é qualquer espécie animal. Vamos pegar um leão como exemplo. Ele nasce, cresce, na adolescência, se ele for um macho, ele costuma ser expulso do bando, se ele for uma fêmea, ela fica, normalmente. E depois de expulso do bando, ele termina o desenvolvimento, se ele for forte o suficiente, ele volta e consegue derrotar o leão, os leões que mandam em um bando, e ele passa a ser o chefe do bando, tem os seus filhos, envelhece e morre. E isso se dá, esse projeto se dá com todos os leões. Se você estudou um leão, você estudou todos eles, porque todos eles nascem com essa característica. E essa é uma das distinções que o Kant vê entre um projeto que existe da natureza para as espécies e para o ser humano. Para ele, o ser humano não tem essa marca. O ser humano tem outra característica. A marca do ser humano não é que em apenas um deles você reconheça toda a espécie, mas que seja preciso você analisar toda a espécie para conhecer o ser humano. Porque é somente a partir da espécie que ele se desenvolve, e não a partir de um exemplar. E isso se mostra quando você pensa num ser humano que viveu há 100 mil anos. O estilo de vida dele, o desenvolvimento tecnológico, era completamente diferente de um ser humano que vive hoje. Não é possível você reconhecer as possibilidades de um ser humano e até onde ele pode chegar apenas analisando um ser humano que viveu há 100 mil anos. Você pode perceber que ele tem uma capacidade craniana considerável, você pode perceber que ele tem aquilo que o Kant vai chamar de razão. O Kant acha que é a razão que a natureza colocou em nós, que dá esse poder para que nós modifiquemos o mundo. E você pode perceber todo esse potencial e dizer, olha, é um ser especial que tem uma série de coisas que os outros seres desse planeta não têm. Mas você não vai conseguir perceber esse desenvolvimento dele há 100 mil anos, quando ele mora na caverna e abate animais com uma lança de madeira, com uma pedra afiada na ponta, você não vai perceber que esse ser humano vai ser capaz de levar naves para fora do sistema solar. Você não vai perceber que esse ser humano um dia vai poder ir na Lua. Você vai perceber que ele tem um grande potencial. E só é possível perceber esse potencial quando você analisa toda a espécie. E se um leão só é um resumo de toda a espécie, um só ser humano não é. Porque as acumulações que as gerações anteriores têm para nos dar são muito importantes para mostrar por que nós chegamos até onde nós estamos. E isso se mostra quando você pensa na matemática, na física, na química, em que o desenvolvimento da matemática no século XXI, ela não é fruto apenas dos matemáticos, dos químicos e físicos do século XXI. A história do século XXI, o desenvolvimento dela, não é fruto apenas do trabalho das historiadoras e dos historiadores do século XXI. Ela é fruto de um projeto histórico e de um projeto físico, químico ou matemático que tem milênios, em que aquilo que uma geração aprendeu foi passada para a geração seguinte, que leva esse acúmulo de conhecimentos, acertos e erros um pouco mais além, de jeito que no século XXI nós sejamos os beneficiários de dezenas de milênios de anos de trabalhos de outros seres humanos. A espécie humana é que permite isso. Esse desenvolvimento só dá na espécie. Você já nasce com uma matemática estruturada e bem desenvolvida em que você não tem que provar uma série de coisas de trigonometria porque outros já provaram. Você já parte daquele lugar em que ele deixou as coisas para você para frente. Ou seja, o desenvolvimento na espécie em que uma geração não é um exemplar de tudo aquilo que a espécie é capaz, mas que uma geração é um momento específico do desenvolvimento da espécie que vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e que se você olha apenas uma delas, você até pode dizer, essa espécie tem muito potencial. Mas só por uma delas você não sabe onde ela vai chegar, como nós pegamos o exemplo do Eucas com uma lança, com uma ponta, uma lança de madeira com uma ponta de pedra afiada e domina o fogo, e 100 mil anos depois eu coloco naves fora do sistema solar. Você poderia perceber um potencial muito grande. Mas em uma só época, ou em um só indivíduo, você não poderia perceber onde ele vai chegar. Por isso é que é a espécie. É preciso se analisar enquanto o leão, em um só você percebe todo o potencial e todas as coisas que eles têm, porque isso sempre se repete. Um leão há 100 mil anos fazia e vivia da mesma forma que um leão hoje vive, enquanto um ser humano há 100 mil anos não. Então um leão sim representa a espécie, um ser humano não. É preciso que se analise as épocas. E a história tem a função, quando eu tenho esse projeto de analisar as épocas, ela tem a função de me mostrar justamente esse ardil da natureza, na visão do Kant, ou a razão divina, na visão do Hegel, tá? Ou o romantismo do Herder, que vai ligar a essência de uma nação, a essência de um povo, mas é sempre algo fora do ser humano.
E a história, eu desenvolvo métodos, eu desenvolvo teorias para perceber como é que essa natureza, ou essa força mais ou menos sobre-humana, está agindo e fazendo com que essa espécie evolua. É como se estudar a espécie humana a partir da história fosse perceber os estágios da evolução. Há 5.000 anos era esse, há 3.000 anos era esse, há 1.000 anos era esse, hoje é esse, provavelmente daqui a 1.000 anos será esse. Cabe à história o quê? Desenvolver métodos, técnicas, conceitos que me permitam perceber essa evolução da espécie e não do indivíduo humana. E eu desenvolvo métodos, mas ao mesmo tempo eu faço uma construção textual, ou uma construção em cima de um discurso que muitas vezes é baseado na racionalidade e na lógica. Ou seja, a lógica e a racionalidade é que muitas vezes garante que eu falo aquilo que é coerente. Estão vendo? Tem sentido no que eu estou falando? Estão vendo? Parece coerente? Essa ideia do desenvolvimento você não percebe quando você vê que antes nós tínhamos navios a caravela, a velas, antes nós tínhamos embarcações marítimas que não tinham nem vela. Então você percebe um desenvolvimento. A embarcação marítima a remo, a embarcação marítima a remo e vela, que as primeiras usavam os dois, as primeiras que tinham vela. Depois a embarcação marítima só a vela, olha a evolução. E posteriormente uma embarcação marítima com motor. Essa evolução é que a história tem a função de trazer. E ela mostra isso justamente quando ela estuda a espécie humana. Estudar a espécie humana é perceber esse ardil, esse fio condutor, como se houvesse um fio condutor que leva a espécie humana para um lugar. E para que o ser humano fizesse isso, a natureza deu a ele a razão, o que a gente vai chamar de razão, essa força, e tirou dele todas as outras coisas que os outros animais têm. Ele não é forte como um leão, ele não é veloz como um guepardo, ele não tem a força de um urso, mas ele tem. Ele não consegue sobreviver no frio como sobrevive um gorila, mas ele tem o quê? A razão e a capacidade craniana. E por que a natureza tirou dele tudo isso? Porque se ela dá a ele essas coisas, pode ser que ele ficasse preguiçoso e quisesse viver só pela força física, mas ele tem que superar-se e viver justamente por essa força dessa razão, desse intelecto. E a história tem essa função na filosofia da história, que é aquela de mostrar. Os métodos são desenvolvidos para se mostrar isso. Esse projeto de evolução histórica. E, além dessa corrente historiográfica que é a filosofia da história, existe uma outra corrente historiográfica que também bate um pouco com certas formas de pensar a filosofia da história, que é justamente o positivismo. E o positivismo ele tem com a filosofia da história e compartilha com o Descartes a ideia de que é preciso de uma âncora, é preciso de alguma coisa que seja inquestionável. Mas o positivismo ele surge numa época em que as ciências naturais dominam o mundo. Então o projeto positivista é um projeto que se aproxima muito do das ciências naturais. Ele quer copiar o projeto das ciências naturais e trazer para as ciências humanas. Primeiro, existem leis que governam os seres humanos. Do mesmo jeito que existem leis que governam a física, leis que governam os fenômenos químicos, também existem leis que governam as sociedades humanas. Essas leis são atemporais e são inquestionáveis. Segundo, essas leis são objetivas. Consequentemente, o estudo que nós fazemos da humanidade, ele tem de ser objetivo. Nós vamos falar de duas formas de positivismo agora. O positivismo e como é que ele influencia dentro da história. E vamos pegar como exemplo justamente quem? O Bourdieu, que é um autor francês que é tipicamente positivista, e em cima do texto dele que a gente vai analisar essa questão agora, rapidamente, numa breve passagem dele. Esse é o projeto de positivismo, tanto do positivismo na sociologia, quanto do positivismo dentro da história que vai influenciar o Bourdieu, como nós vamos ler agora. Para um historiador positivista, há uma ou mais leis que comandam o processo histórico, e conhecê-las e interpretá-las permite produzir história científica. Essas leis permitem que até o futuro possa ser conhecido. Essa posição não é defendida. Essa é a primeira posição que eles têm. Outra coisa, as histórias gerais da humanidade, os grandes projetos históricos dos filósofos da história, devem ser uma das coisas buscadas pelos positivistas, mesmo que a base de busca seja outra e haja um projeto de mais cientificidade do que existe na filosofia da história, já que, ao contrário dos filósofos da história, é nítido no positivismo o interesse em seguir os mesmos passos das ciências exatas, né? Um projeto de história muito parecido com os das ciências exatas. E eles defendem
uma linha de projetos históricos que seja baseadas em leis universais. Esse é um dos projetos do positivismo. Tanto um projeto histórico quanto um projeto sociológico que seja baseado em leis universais. E é um otimismo e a crença na evolução da humanidade. E a crítica constante à fonte, sua submissão a um rigoroso método científico. Há sempre um objetivo de ter um método científico, mas é um método científico que seja tipicamente o método científico das ciências naturais, ou que seja um método científico que em muitos aspectos vão lembrar as ciências naturais e não um outro projeto científico. Então o positivismo ele tem essas marcas. Primeiro, a objetividade, é preciso que eu seja objetivo. Segundo, é preciso que eu busque leis gerais, a minha subjetividade não pode interferir nisso. Terceiro, é preciso que eu siga o mesmo caminho ou um caminho muito próximo daquele caminho que foi seguido pelas ciências naturais. E é preciso que eu descubra quais leis. Não existe uma lei que regula que a água ferva mais ou menos a 100 graus Celsius, dependendo de onde você está em relação ao nível do mar. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ali próximo de 100 graus Celsius. Eu consigo fazer isso e consigo fazer com que a água não ferva, porque se ela chegar a 99 eu desligo o fogo. Eu posso usar essa característica para conhecer as sociedades e impedir que certas revoluções aconteçam. Eu posso impedir que certas revoluções aconteçam justamente porque quando elas estiverem próximas de acontecer, o que eu faço? Eu simplesmente tiro o fermento que alimenta essa revolução. Eu tiro o fermento que alimenta essa revolução, aqueles componentes sociais que alimentam essa revolução, e ela não vai acontecer. Ou seja, é possível prever, se eu conheço as leis gerais, é possível trazer a humanidade para um patamar em que ela nunca esteve, em um patamar de vida e de controle social muito positivo. Conhecendo as leis, eu elimino uma série de problemas. Conhecendo as leis, eu controlo as sociedades e evito as grandes revoluções, evito as grandes guerras, porque antes delas acontecerem, eu aplico o antídoto. No caso da água, qual é o antídoto? Entre aspas, antídoto, né? Desligo o fogo. A água deixa de ferver. Eu desligo aquilo que está funcionando, não necessariamente um fogo, qualquer coisa que sirva como algo que aquece a água. Eu tiro o potencial dessa coisa que aquece a água e ela vai deixar de ferver. Aos 99 ela vai parar e vai recuar até uma temperatura próxima da temperatura ambiente. E eu posso fazer isso, se eu conheço as leis, nas sociedades também. Ou seja, o projeto dos positivistas é um projeto que busca conhecer as sociedades humanas, as leis humanas, e que imagina ser possível, a partir dessas leis humanas, uma série de melhorias na própria condição humana, né? Utilizando o título de um livro em português da Hannah Arendt. E o que vai acontecer dentro dessa lógica? Esse positivismo ele se firma na sociologia e ele se firma com o Bourdieu dentro da forma de se pensar a história. E não só nessas duas, em outras correntes também, mas para nós interessa nesse momento, isso já é o bastante, falar dessas duas. E há um problema quando você fala do positivismo na história, porque esse positivismo, ele se confunde com uma outra corrente de pensar histórica, que em muitos aspectos está muito mais ligada ao historicismo do que ao próprio projeto de positivista. Se diz, por exemplo, que existe um positivismo dentro da história, em autores que poderiam ser definidos muito mais como metódicos do que como os positivistas. Os positivistas acabamos de definir aqui. E agora vamos fazer uma distinção entre esse pensamento desses historiadores, ou desses sociólogos, ou desses outros pensadores de cientistas, de ciência humana positivistas, com um projeto que é tipicamente histórico e que é a escola metódica, que durante muito tempo foi chamada de positivista. É interessante, essa confusão se mostra mesmo em autores que são muito usados até hoje, que são clássicos, né? O Collingwood mesmo, na ideia de história, ele chama a escola metódica de positivista. Ele aproxima o Bourdieu e a escola histórica positivista que surge do Bourdieu de uma outra escola metódica. Então, primeira coisa, existe um positivismo na história? Existe. O Bourdieu é um exemplo dele. Existe um positivismo da sociologia? Existe. Simon e Comte, que são os mais conhecidos, são um exemplo dele. Mas existe dentro da história também uma corrente de pensamento chamada escola metódica, que em muitos aspectos é confundida com esse positivismo que existe dentro da história. Essa escola metódica, que em muitos aspectos é confundida com esse projeto positivista, é porque ela tem uma série de coisas que se aproximam do projeto positivista, mas ela tem uma série de coisas que rompem com esse projeto positivista,
e que são fortes a ponto de podermos caracterizá-lo como algo diferente do próprio positivismo. O que é o positivismo histórico? Ou melhor, o que a escola metódica compartilha com o positivismo? A escola metódica compartilha com o positivismo, principalmente nos autores primeiros da escola metódica. Um deles nem é um positivista, nem é um metódico, mas que foi muito influenciado por essa forma de pensar e é ligado às duas, é justamente Leopold von Ranke, o alemão, na clássica, a obra dele, dos Teutônicos, em que ele vai falar que a função do historiador é contar as coisas como elas realmente aconteceram, né? Essa frase que já deu pano para manga e hoje já foi bastante explicada, né? O contexto em que ele fala e que não era para tudo aquilo que disseram as críticas que fizeram a ele. Mas voltando aqui, nesse momento não é interessante para nós ainda. Existe uma influência, sim, desse pensamento positivista, e mais do que do pensamento positivista, daquele caldo científico do período que via as ciências naturais fazer coisas que era de duvidar. Os navios atravessavam o Atlântico agora com motor a carvão. Eu nem preciso mais de velas, que já era um grande desenvolvimento. Os trens atravessam os Estados Unidos de leste a oeste, de norte a sul, movidos a carvão, numa velocidade que diligência nenhuma jamais viu, né? E esse mundo, eu descubro o quinino, e eu descubro uma série de drogas e de coisas que me permitem iniciar uma revolução agrícola e iniciar uma revolução na qualidade de vida e de remédio das pessoas. Essa ciência que parecia maravilhar o mundo, ela realmente influencia, sim. E quando nasce a escola metódica, ela nasce com um projeto de ser quase que uma filha das ciências naturais. Mas esse projeto ele tem pontos de rompimento. Ela é igual ao projeto positivista, porque o projeto positivista tem uma admiração pelas ciências naturais. O projeto dos metódicos também tem uma admiração pelas ciências naturais. O projeto positivista tem uma admiração pela objetividade das ciências naturais e por não me deixar, entre aspas, corromper por ela. O projeto das ciências das ciências metódicas, assim como a positivista, também tem esse mesmo projeto. Os positivistas são influenciados e querem um projeto em que o caminho da objetividade das ciências naturais seja uma marca, e os metódicos querem um projeto em que o caminho da objetividade das ciências naturais seja uma marca. Mas aí surge o primeiro dos grandes pontos de rompimento, que é justamente o fato de que os positivistas, tanto da sociologia quanto da história, buscam leis gerais. Queremos leis gerais para explicar as sociedades. Queremos compreender as leis gerais e, a partir dessas leis gerais, poder introduzir soluções, ou, entre aspas, antídotos que resolvam os problemas sociais. É um sonho muito interessante, imagina, eu descubro quais são os caminhos para resolver uma série de infinidades dos problemas humanos. Claro, posso usar isso também para opressão, né? Já que eu conheço as leis, posso usar para oprimir. Mas o projeto de uma boa parcela deles não era para opressão. Enquanto o projeto dos metódicos, se os positivistas têm o projeto das leis gerais, os metódicos vão dizer: leis gerais não existem dentro de uma ciência como a história. Porque a história trata de fatos únicos, que não têm a característica de se repetir da mesma forma, e, consequentemente, não são sujeitos a leis gerais, são particulares. O primeiro ponto de rompimento entre os metódicos e os positivistas é justamente o quê? Esse abandono da história de que existe uma intenção de leis gerais por trás desse projeto. Nós vamos ler aqui agora um pouco dessa distinção. Eu falo de ler nem é por não saber, é porque eu acho que quebra um pouco a sequência de falar só de trazer uma outra coisa já inova, né? Olha só, se os positivistas da história e da sociologia buscam o quê? Conhecer o processo histórico, interpretar esse processo histórico e produzir uma história científica e, a partir disso, agir, inclusive, pelas leis que esse processo histórico tem, essa posição, ela não é o quê? Essa posição não é defendida pelos metódicos que acreditam na singularidade de cada época. Um ponto de rompimento. Leis gerais, para universalidade para os positivistas, e singularidade. Acontecimentos históricos são únicos. Uma Revolução Francesa, uma Primeira Guerra Mundial, uma Guerra dos 7 Dias, uma Guerra dos 100 Anos, uma Revolução Francesa, uma chegada na América. E continuando aqui, as histórias gerais da humanidade, os grandes projetos históricos aos estilos da filosofia da história, devem ser uma das coisas buscadas pelos historiadores, pois com ele todo o processo histórico pode ser percebido.
Projeto positivista, aquelas grandes histórias que mostram a humanidade e por trás delas as leis gerais. Enquanto, se esse é um projeto dos positivistas, ele não é um projeto dos metódicos. Os historiadores metódicos não pactuam com essas posturas, não defendem os grandes projetos históricos dos filósofos da história e nem a sua condição de guias para a humanidade. Tá? Ou seja, esqueçamos essa ideia de que existe um projeto histórico que nós podemos agir como guias da humanidade a partir das leis, porque isso não existe em eventos únicos. Mas então, Iturbide, se existem essas distinções, por que há as confusões? E a sensação de que metódico e positivista é a mesma coisa? Ou são próximos a ponto de serem colocados dentro da mesma cesta? Olha só, esse aqui vai mostrar um desses pontos. O exemplo das ciências naturais, incluindo o diálogo com seus métodos, deve ser constante no trabalho dos historiadores e sociólogos. Esse é um ponto compartilhado pelo positivismo e pelos metódicos. Tanto positivistas quanto metódicos acham isso, que o exemplo da ciência natural é aquilo que nós devemos seguir. Outra coisa que é compartilhada pelos dois, uma crítica constante às fontes e sua submissão a um método rigoroso e científico. Tá? Tanto metódicos quanto positivistas tinham uma crítica muito rigorosa, mesmo que fosse uma crítica que posteriormente a gente vai ver que tinha problemas, como toda crítica tem. Isso também era um ponto de similaridade. Uma objetividade. A objetividade de um cientista que tenta ser o máximo neutro, a ponto dessa neutralidade o impedir de tomar partido mesmo quando ele precisa. Essa é uma característica das ciências no sentido do positivismo e também da escola metódica. Então, esses pontos de similaridade. A objetividade, um projeto que buscava seguir as leis das ciências exatas, e um ser humano que praticamente não interferisse no processo histórico. São os pontos que aproximam essas duas correntes. Enquanto a descrença em leis gerais e na possibilidade de agir a partir dessas leis no futuro da humanidade é aquilo que distancia. Essa história universal que mostra um fio condutor também é um ponto que distancia. Então, esses são os pontos de distanciamento e esses são os pontos de aproximação de metódicos e positivistas, tanto dentro da história quanto dentro da sociologia. E esses pontos de proximidade, como nós falamos, trouxeram um pouco de confusão, já que uma parcela das pessoas achava que necessariamente a história deveria ser aquilo, ou que o positivismo deveria ser essa outra característica. E isso trouxe problemas justamente porque esses pontos de proximidade fazem com que, muitas vezes, os historiadores achassem o quê? Falamos a mesma coisa quando falamos de metódico e positivista. Posteriormente isso foi distinguido e ficou claro que metódicos têm alguns pontos de proximidade com os positivistas, mas não são a mesma coisa. Mas, por outro lado, isso não anula, de certa forma, a influência do positivismo dentro da história. Já que há historiadores que verdadeiramente, mesmo sem serem muito influentes hoje, vestiram, entre aspas, essa camisa e mostraram que o positivismo clássico, com a busca de leis, poderia ser um projeto que talvez pudesse ser aplicado na história e tentaram fazer isso. Então, o que se mostra aqui? Existe, sim, um positivismo dentro da história, mas não é um positivismo dos metódicos, é um positivismo de autores como Bourdieu. E existe, sim, uma corrente histórica chamada metódica, que muitas vezes foi confundida com o positivismo, mas ela não é positivista, mesmo compartilhando uma série de coisas que a aproximam do positivismo, como nós vamos ver agora. Positivismo e metódicos. Quando você pensa em leis universais, é um projeto positivista. Quando você pensa em eventos únicos não sujeitos a leis, é um projeto dos metódicos, não sujeitos a leis universais. Quando você pensa na objetividade e influência das ciências naturais, esse é um projeto comum para metódicos e positivistas, enquanto descortinar no devir humano as leis universais estão como um projeto positivista. E um discurso coerente pautado em pesquisa documental é um projeto de positivistas e metódicos. Existem pontos de proximidade e existem pontos de rompimento, como nós acabamos de ver. Mas os pontos de distanciamento são fortes a ponto de se perceber que, apesar de existir um positivismo dentro da história, ele não é o positivismo dos metódicos, que é muito interessante, por exemplo, no seu método de crítica interna e crítica externa de um documento. Os metódicos fazem a história evoluir bastante nisso. É um grande ganho que a história tem com esse projeto de crítica documental
que eles têm, que até hoje é utilizado por uma série de escolas históricas e por uma série de pesquisas históricas. E o terceiro desses elementos, nós falamos que falaríamos do positivismo, da filosofia da história, e entraríamos no historicismo. Nós vamos entrar, e não vamos falar tudo, mas vamos entrar no historicismo, que é justamente um projeto alemão. Se o positivismo e os metódicos têm uma raiz, principalmente os metódicos têm uma raiz alemã e uma raiz francesa, o historicismo ele tem uma razão mais notadamente alemã, mesmo que ele não seja apenas alemão. E o historicismo ele pode ser dividido em mais de uma possibilidade de compreensão. O historicismo ele é vasto a ponto de nós podermos distingui-lo em 3 linhas características. A primeira é o historicismo tradicional, que busca as leis gerais e uma ciência muito próxima do positivismo. É um historicismo que busca uma ciência próxima do positivismo. A segunda é uma ciência que busca o rompimento com esse positivismo e que vai se aproximar de uma produção histórica que, apesar de ser polêmica, pode ser levada para esse lado do positivismo. Que é justamente o quê? A hermenêutica, e que busca na linguagem e no discurso um lugar onde a história pode se firmar. Esse outro projeto que busca na hermenêutica um lugar onde a história pode se firmar, ele não nasce nos primeiros anos do historicismo com a força que as outras 2 formas de pensar têm. Mas para autores como Barros, José de Assunção Barros, ele já está lá. E autores internacionais também. E a outra corrente é aquela que vai envolver o Dilthey. Ela busca, entre outras coisas, um status epistemológico, conceitual e teórico para a história própria. Como ele vai distinguir aquela antiga distinção das ciências nomotéticas e ideográficas, né? Em que ele vai dizer o seguinte: essa é a terceira linha positivista. Historicista. A primeira é um projeto que se aproxima, só recapitulando, muito do projeto dos positivistas de uma história que seja devedora das ciências naturais. O segundo é um projeto que busca aproximar a história de um projeto de linguagem, ou seja, conhecer o ser humano é um ser que se comunica por símbolos, que interpreta o mundo por símbolos, e a maioria desses símbolos são linguísticos. Consequentemente, para conhecer esse ser humano, é preciso que nós nos voltemos para essa linguagem que esse ser humano utiliza, que é um projeto de hermenêutica, de interpretação de textos, de interpretação de discursos e de aproximação com um ser humano que viveu numa outra época, a partir de algo que nos une a ele, que é o fato de que ele se comunicava com esse mundo por símbolos, nós nos comunicamos nesse mundo por símbolos, e, consequentemente, se nós dois temos como ponte, como lugar de aproximação, essa comunicação simbólica, é a partir de símbolos que nós podemos conhecer o passado. E o símbolo mais característico desse período é justamente o símbolo linguístico. Ou seja, conhecer seres humanos é interpretar os textos, as linguagens, as falas que esses seres humanos têm. Esse é o segundo projeto hermenêutico. E o terceiro, como nós dissemos, é aquele que quer distinguir a história das ciências naturais e das outras próprias ciências humanas que estão nascendo nesse período. A história tem um estatuto próprio. Ela não é dependente das ciências naturais. Ela tem, as ciências humanas, assim como a história, não apenas a história, as ciências humanas, elas têm o quê? Uma própria epistemologia. Não dá para simplesmente tentar copiar aquilo que não funciona tão bem na história quanto funciona nas ciências naturais, porque o ser humano das ciências naturais é a natureza, enquanto o ser humano das ciências sociais, das ciências humanas, é o ser humano que vive nesse mundo e age nesse mundo natural, nesse mundo simbólico. Ou seja, temos que buscar um estatuto e algumas marcas que sejam próprias da história para que a gente reconheça o nosso próprio objeto. Nesse sentido, esse terceiro projeto hermenêutico, como nós falamos, nós citamos um dos autores, porque trazer uma série de nomes não vai ajudar tanto, é justamente o Dilthey, o mais conhecido deles, em que tenta escrever um próprio estatuto histórico e mostrar, olha, qualquer um que imagine que a história é um projeto que vai seguir a sociologia, que vai seguir a antropologia e que, principalmente, ela vai dialogar com essas ciências, sociologia, antropologia, arqueologia, que estava nascendo na época do Dilthey, né? Eu estou colocando palavras do Dilthey que ele nem diz, mas é só dizendo que ele achava que havia uma similaridade entre as ciências humanas e que havia uma similaridade entre as ciências humanas e as naturais, porque as duas eram ciências.
mas que os projetos epistemológicos delas deviam ser diferentes. As duas deviam ter a mesma base científica e a mesma busca de algo que pudesse ser comprovado por dados científicos. Mas a forma de fazer isso, na visão do Dilthey, é que era diferente. Nas ciências humanas e na história se deveria se dar de um jeito, e nas ciências naturais deveria dar em outro. Então o projeto é: separemos essas duas formas de produção, de produção científica. As nomotéticas e as ideográficas, como ele vai dizer. Né? E vamos caracterizar isso de que forma? As ciências humanas, elas têm o seu próprio caminho. E o Dilthey e outros historiadores traçam esse caminhar das ciências humanas e mostram a distinção que esse caminhar tem com qualquer outro projeto histórico, ou com qualquer outro projeto de um outro lado. Então, o historicismo ele pode ser dividido de outras formas, mas ele tem essas três marcas: Leopold von Ranke e o projeto de uma ciência que tem autonomia, mas que, principalmente o Ranke do princípio, né, que tem uma ligação mais forte com as ciências da natureza, esse projeto da linguagem do ser humano que se comunica por símbolos, e o projeto de um status epistemológico, de uma forma de pesquisa única, como é a do Dilthey. E, posteriormente, uma escola que nós não vamos falar agora, ela vai dialogar com todos esses caminhos de busca historiográfica, justamente a escola dos análises, que é para um outro assunto. Mas, principalmente, ela vai dialogar com quem? Com essa primeira corrente do historicismo, com essa primeira corrente que busca aproximar a produção historiográfica das ciências naturais sem ser a mesma coisa, e vai dialogar um pouco com o positivismo histórico. É, acima de tudo, em cima dessas correntes que os análises vão se firmar. Sobre o historicismo, o que nós fizemos hoje? Trouxemos as três principais correntes e vamos discorrer sobre o historicismo numa outra texto, mostrando como é que essas correntes historiográficas vão se mostrar diferentes e, ao mesmo tempo, interessantes. Então, na próxima aula, na nossa próxima conversa, o historicismo, as marcas do historicismo e uma introdução ao pensamento dos análises e como é que os análises vão dialogar com essas formas de produção historiográficas que vão marcar a segunda metade do século XIX, ou todo o século XIX e os primeiros 30 anos do século XX. Então, até a próxima.